continuar aqui. Então a gente tem duas variáveis também que precisa entender. Também para ver que talvez a pressão arterial média ela tem uma validade, lógico, de ser utilizada como parâmetro para entrar com as drogas vasoativas e tudo mais, mas ela não é a única que precisa ser avaliada. Por exemplo, a PAM, que é dada pela PA sistólica mais 2 vezes a diastólica dividida por 3, ela, nesse exemplo aqui de baixo, eu tenho dois pacientes diferentes. Um com essa, deixa eu só pegar a canetinha aqui. Uma com essa PA de 66 por 56 e com 78 por 50. Se nós fizermos a conta da PAM, ela vai estar em torno de 59, tá? Mas a perfusão será maior nesse segundo caso aqui, que tem uma variação entre a sistólica e a diastólica maior, porque a pressão de perfusão, que é dada pela sistólica menos a diastólica, ela é maior. Então essa variável da pressão de perfusão também precisa ser levada em conta quando nós estamos com o paciente em choque, não apenas a PAM, tá bom? Então, para uma mesma PAM, a gente pode entender que, dependendo da pressão de perfusão, esse paciente pode estar mais bem perfundido do que estaria se a variação entre a sistólica e a diastólica fosse menor, como nesse primeiro exemplo. E o índice de choque também, que é um método que pode nos auxiliar para identificar o choque de forma precoce. Ele é dado pela frequência cardíaca dividido pela PA sistólica, que o normal é de 0,5 a 0,7 em adultos, tá? Porque se nós temos um paciente com uma PA mais baixa, de forma reflexa, o corpo tenta compensar com uma frequência cardíaca maior. Então, valores acima desse aqui, de 0,5 a 0,7, a gente pode entender como possível preditor de que um choque está em andamento no paciente, tá? Os outros dois valores, o lactato, é muito importante não pedir ele de forma única quando a gente está com suspeita, mas ele é importante também a avaliação a longo prazo, através de seriando o lactato, é uma das formas de se entender que talvez o ciclo anaeróbio esteja diminuindo e o aeróbio retornando. Porque no ciclo de Krebs, no ciclo da via anaeróbia, não é apenas os 2 ATPs que são produzidos, são 4 ATPs, 2 usados para o próprio ciclo funcionar, 2 como energia e o ácido lático, e aí a gente dosa o lactato. Só que ele precisa tomar muito cuidado, porque, por exemplo, em um estado de choque, nós esperamos que vários órgãos estejam acometidos, incluindo a falência hepática e renal que pode ter. E a depuração do lactato, ela acontece justamente nesses 2 órgãos. Então, talvez o lactato não esteja caindo, não porque o paciente não está melhorando do choque, talvez porque a falência hepática e renal causada por ele impede a depuração desse lactato, tá bom? Então é uma variável que ela é muito útil, a dosagem do lactato, mas ela precisa ser interpretada de maneira adequada, não é só pedir e avaliar. O livro lá que eu citei, ele tem acho que umas 7 páginas falando só do lactato. A diurese também, entender a diurese como talvez um mecanismo de hipovolemia e hipotensão, pode causar como mecanismo compensatório a oligúria. Então, uma oligúria num paciente, ela pode ser devido a uma alteração justamente de lesão renal ou apenas uma hipovolemia ou hipotensão de forma compensatória para restaurar esse hipofluxo e hipotensão causadas pelo estado de choque. Esse é o score de Livedo, que estava no manual da MIB. O score de Livedo nada mais é do que uma avaliação da pele do paciente, principalmente, pode ser no corpo todo, mas ela começa a ser avaliada nos membros, na parte mais distal, então nos membros inferiores, onde ela é classificada de 1 a 4, e esse roxo aqui que a gente observa, basicamente nada mais é do que hipoperfusão. Então, nós vemos que a extremidade desse paciente já começa com hipoperfusão, progredindo para todo o membro inferior dessa paciente, que eu acho que é o direito dela. Na monitorização hemodinâmica avançada, eu vou falar um pouco, principalmente do catéter de Swan-Ganz, também chamado de catéter de artéria pulmonar. Foi o primeiro método de avaliação. Ele é considerado um método de monitorização avançada invasivo, tá? Ele foi criado em 1970 pelo Swan e pelo Ganz lá. Eles têm um nome, mas eles juntaram os 2 nomes e deram nome ao aparelho. Em um primeiro momento, ele tinha uma função reduzida. Ele servia para avaliar a pressão dentro das cavidades cardíacas do átrio direito, ventrículo direito
e indiretamente a pressão no átrio esquerdo. Com o tempo ele sofreu uma atualização e ele passou a aferir tanto as pressões do anterior criado, do precursor criado em 1970, quanto também do débito cardíaco, da termodiluição e da saturação venosa mista, que é aquela que nós discutimos, que ela é melhor para avaliar do que a própria saturação central. E também espectrofotometria indireta. Tá? Ele possui um método bem mais complexo de inserção, inclusive a aula da AMIB, que eu vi lá no manual, grande parte da aula é só ensinando de como colocar esse catéter de maneira adequada. Ele é inserido através de uma punção venosa central, até aí igual o que se faz para o acesso venoso central, só que ele não vai ficar na desembocadura da via cava superior, ele vai adentrar a via cava superior com o balonete insuflado, adentrar no átrio direito, e cada câmera que ele ultrapassar, ele vai fazer uma curva de eletrocardiograma e uma curva de pressão. Tá? Quando ele entra no átrio direito, ele faz normalmente 2 curvas de pressão, e quando ele passa pela válvula atrioventricular e chega no ventrículo direito, são esperadas algumas arritmias no eletrocardiograma. A arritmia não é uma coisa fisiológica, mas para este procedimento é fisiológico que se espere, é normal que se espere essa arritmia no traçado quando ele adentra o ventrículo direito. Em seguida ele vai para a artéria pulmonar e, por fim, ele vai adquirir a chamada pressão de oclusão de artéria pulmonar. E aí já mostra do porquê que esse método ele é considerado muito invasivo. Ele traz dados excelentes para entender o paciente. É que a questão é que esse método muitas vezes é usado em paciente que não é às vezes necessário, mas para o paciente que está realmente indicado, ele traz dados precisos de pressão, precisos de saturação venosa mista, mas ele tem problemas. Por exemplo, quando ele faz essa oclusão da artéria pulmonar, é como se ele simulasse, a cada oclusão que ele faz e a aferição da pressão, é como se ele simulasse uma trombose, um tromboembolismo pulmonar, porque ele está ocluindo a artéria pulmonar. Então aí já tem um prejuízo, mais um prejuízo do método, tá? Aqui mostra as fases, a gente já falou. Aqui são as curvas de pressão esperadas, tá? As 2 ondinhas quando ele está no átrio direito. No ventrículo direito ele passa a fazer ela um pulso e bem verticalizada, assim como na artéria pulmonar. E depois no capilar pulmonar ela é um pouco mais variada por causa da oclusão, que ela é mais local. Esse método ele necessita de algumas avaliações hemodinâmicas antes de ser iniciado. Por exemplo, ele tem algumas variações. Para que esse método funcione de maneira adequada, além da inserção, ele precisa que a zeragem tenha sido feita, ou seja, o aparelho precisa estar calibrado de acordo com a pressão atmosférica local. Não adianta eu fazer uma aferição do paciente aqui com cadastrada no aparelho com a pressão atmosférica de Quito, entendeu? Então, ele precisa estar a nível da pressão atmosférica do local. Outra variável é o nivelamento. Então eu preciso que esse membro superior, que é onde fica justamente o inserido, conectado, o aparelho que faz a detecção, ele precisa estar a nível, na altura dos átrios. Então eu não posso ter o braço para baixo e nem verticalizado. E o coeficiente de atenuação, que é uma coisa que a gente avalia através desse teste da onda quadrada no eletrocardiograma, quando ele faz principalmente a oclusão da artéria pulmonar. Tá? É uma oscilação no sistema, na medida do sistema de pressão. Aqui mostra um esquema desse mecanismo. Ele é inserido e lido nesse dispositivo. Esse dispositivo idealmente tem que estar na altura desse membro e na altura do átrio para ter aquele nivelamento adequado, conectado numa bolsa pressórica para ter a zeragem adequada e o transdutor da pressão, do eletrocardiograma e das demais variáveis que a gente já discutiu. Demais métodos de monitorização minimamente invasiva agora, são métodos novos. Eu não abordei todos, tá? Um dos que é mais usado, inclusive quando a gente deu essa aula na intensiva, o Urbano disse que um dos mais usados atualmente é o EV1000, mas eu havia selecionado nessa aula para a gente discutir só o pico e o lídico. Eles são métodos hoje considerados minimamente invasivos, aí entra outros problemas. Eles são caros e pouco disponíveis, mas como benefício eles trazem a mesma informação de maneira minimamente invasiva. Ele não requer toda a invasividade, não sei se a palavra existe, né? Mas ser tão invasivo como o catéter de artéria pulmonar.
Então, um sistema lídico. Esse Li, ele vem de lítio, tá? Então, é feita uma diluição de lítio numa dose subterapêutica, 0,5 a 2 ml de cloreto de lítio, que é injetada numa veia central ou periférica. Então, você vai ter uma dose de lítio, que é subterapêutica, vai ser injetada nessa veia periférica e lida através de uma artéria, tá? Então, você vai entregar o lítio através de uma veia e colher através de uma artéria. Então, o sangue vai passar, portanto, pelo coração, por todas as fases do ciclo cardíaco até chegar nessa artéria. Eu vou mostrar uma imagem que reflete melhor o entendimento. O débito cardíaco, ele é lido através de uma fórmula de Stewart-Hamilton que serve para ver a área sob o gráfico. No próximo slide vai dar para entender melhor. As desvantagens dele é que ele não é recomendado para o paciente com tratamento crônico com lítio, tá? Ele possui artefatos no traçado e a precisão do dispositivo ela fica comprometida se o paciente tiver uma disfunção vascular periférica grave ou doença valvar aórtica, porque a doença vascular periférica vai impedir a avaliação por causa do extravasamento do lítio. A gente precisa que esse lítio ele não sofra extravasamento, ele precisa sair, entrar numa certa quantidade e sair nessa quantidade para interpretação. Então, olhando aqui, esse gráfico, então aqui foi feita a venosa, tem o azul de venoso, e aí ele vai ser lido arterial e a área sob o gráfico é calculada por aquela fórmula e aí é dado o débito cardíaco e a saturação venosa. Então, basicamente, eu preciso de uma veia periférica ou central e a conexão aqui com uma artéria para extração. Então, eu não tenho todo o mecanismo invasivo como o do catéter de artéria pulmonar, tá? O outro método é o sistema PICO, que é muito semelhante, mas ao invés de usar lítio na dose subterapêutica, ele vai usar uma dose de cloreto de sódio gelado, tem que ser gelado, a temperatura inferior à corpórea, não lembro agora quão gelado precisa ser, mas ele precisa ser gelado. Pode ser ele é infundido através de um bolus e pode ser repetido em até 3 vezes por dia. Mais do que isso, a gente pode ter alteração corpórea de temperatura e outras alterações. Através de uma veia periférica ou central, ele é infundido e através da leitura, que é obtida com acesso arterial, ele é obtido. E aí desenha também uma área sobre o gráfico que permite calcular débito cardíaco e demais variáveis. Então mostra ele entrando pelo acesso central ou periférico mais venoso e saindo por um arterial. Mostra então todo o ciclo cardíaco é obtido, assim como as pressões. E aí tudo é dado através de computadorização, fórmula e também tem uma fórmula para calcular. E o mais importante de tudo é que é uma técnica menos invasiva, não necessita da inserção do catéter de Swan-Ganz. Era isso, gente.